Boa noite a todos. Peço que quem ainda não assinou a lista de presença, que assine na recepção. Aquele lembrete básico de desligar o celular ou colocar no silencioso. Avisa ainda que quando do uso da palavra, profira inicialmente o seu nome e não se manifestem fora do microfone, pois a sessão está sendo transmitida ao vivo, além de precisarmos do registro audiovisual para convalidar os debates. Convido para compor a mesa de trabalhos, excelentíssimo senhor vereador Iagan Dadan, proponente e presidente desta audiência. Convido também para compor a mesa o vereador Ney Davan, presidente da Casa, vereador Marinho, vereador Lei, representante do Núcleo de Farmácias, presidente da AME está presente também, pode fazer parte, por favor. Se quiser compor a mesa. Juliano, presidente do Rotary, seu Ivanor também está convidado. Seu Ivanor, pode subir, por favor. Lembramos que a composição da mesa é uma mera formalidade, citam-se todos parte dela. Passo a palavra ao senhor presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a presença de todos. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública para debater o tema plantões das farmácias no município de Itapema. Esta audiência é regida pelo edital de convocação da audiência pública, que foi devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios e a audiência divulgada em mídia digital. Pedimos a todos a compreensão e a sensatez e o respeito às normas da audiência pública, ao qual, reduzida a termo, possui condão de discutir o sistema de plantão de farmácias. Lembro que pelos 10 minutos seguintes, quem quiser fazer uso da palavra deverá realizar a inscrição na recepção, tendo cada orador 5 minutos para a explanação. O porquê desta audiência pública? Nas últimas semanas, muito foi debatido sobre a questão dos horários e dos plantões de farmácias, em especial pelo fato de que uma empresa, após ser notificada 3 vezes pela municipalidade, através da vigilância sanitária, recebeu a penalidade da suspensão de suas atividades pelo prazo de 30 dias. Acredito que nesta noite será possível ouvir todas as partes envolvidas, cidadãos, membros do núcleo das farmácias, membros das empresas, e que de uma forma ou de outra são afetadas direta ou indiretamente pelo conteúdo da Lei 2204 de 2004, que disciplina o horário de funcionamento das farmácias e drogarias localizadas no perímetro urbano do município de Itapema. Temos que o mais importante é que a população esteja resguardada em relação ao atendimento, ou seja, é preciso garantir que os cidadãos tenham a possibilidade de adquirir medicamentos 24 horas por dia e 7 dias por semana, com a oferta de produtos e com preços acessíveis, independentemente quais empresas irão trabalhar. Entendo que será oportuno apresentar o conteúdo da lei, haja vista que muitas pessoas desconhecem o teor da lei dos plantões e assim fazem um julgamento equivocado da legislação. Juliano, o conteúdo, por gentileza. Eu vou ler o texto e vocês podem acompanhar pelo telão. A Lei 2204 de 2004, ela disciplina o horário de funcionamento das farmácias e drogarias localizadas no perímetro urbano de Itapema e da outras providências. O artigo 1º da lei. As farmácias e drogarias localizadas no perímetro urbano de Itapema funcionarão de segunda-feira a sábado, das 8 horas da manhã às 20 horas da noite.
O parágrafo 1º. No período da alta temporada, de 1º de dezembro a 14 de março, as farmácias poderão funcionar no horário compreendido entre 8 horas da manhã às 22 horas. Os estabelecimentos farmacêuticos estão subordinados à disposição das leis federais, estaduais e municipais que controlam o funcionamento. O artigo 2º. Fica instituído o serviço de plantão pelo sistema de rodízio para o atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelo município e de acordo com a escala a ser elaborada pelo Conselho Municipal de Saúde e pela entidade constituída pelos proprietários de farmácias e drogarias, aprovada pelo chefe do Poder Executivo e divulgada pela imprensa oficial do município. O artigo 3º. Serão elaboradas anualmente 2 escalas de plantão, uma para o período de baixa temporada, de 15 de março a 30 de novembro, e outra no período de alta temporada, de 1º de dezembro a 14 de março. Parágrafo 1º. No período de baixa temporada, de 15 de março a 30 de novembro, o serviço de plantão iniciar-se-á às 20 horas, com funcionamento até 8 horas do dia seguinte, de segunda a sábado, e nos domingos, das 8 horas às 8 horas do dia seguinte. Parágrafo 2º. No período de alta temporada, de 1º de dezembro a 14 de março, todas as farmácias que participam do sistema de plantão ficarão em funcionamento das 8 horas a 1 hora da manhã do dia seguinte, ficando funcionando após este horário somente as farmácias de plantão, conforme tabela específica, observados os mesmos horários estabelecidos no parágrafo anterior. O artigo 4º. Os estabelecimentos devem cumprir com o horário de funcionamento aquele que não estiver escalado e ficar aberto além das 8 horas, das 20 horas, terá suas portas cerradas imediatamente e sofrerá a aplicação da multa de 500 UFRM, sendo aplicado em dobro no caso de reincidência. O artigo 5º. As farmácias que estiverem de plantão e não cumprirem com o horário estabelecido no artigo 3º, serão aplicadas as seguintes penalidades. A linha A, na primeira vez, 500 UFRMs. A linha B, na segunda vez, multa de 1.000 UFRMs. A linha C, na terceira vez, suspensão temporária das atividades por 30 dias. A linha D, na quarta vez, fechamento administrativo do estabelecimento pelo órgão fiscalizador. O artigo 6º. As escalas de plantão serão obrigatoriamente afixadas em todas as farmácias e drogarias à vista do público, bem como publicadas nos meios de comunicação local. O artigo 7º. As farmácias e drogarias que desejarem não participar do sistema de plantão deverão cumprir o horário de funcionamento estabelecido no artigo 1º. Parágrafo único. As farmácias e drogarias que não estão enquadradas neste artigo somente terão licença para o funcionamento em horário comercial, conforme o artigo 1º. O artigo 9º. Quando houver transferência de proprietário, alteração social ou nome comercial do estabelecimento, não implicará na suspensão do plantão, apenas deverá ser comunicado aos órgãos sanitários competentes às eventuais alterações. Artigo 10º. As farmácias e drogarias que quiserem fazer parte do sistema de plantão deverão solicitar a entidade constituída pelos proprietários de farmácias e drogarias e serão incluídas no sistema de plantão no início do próximo período de baixa temporada estabelecido no artigo 3º. O artigo 10, letra B, o disposto nesta lei não se aplica às farmácias e drogarias instaladas em supermercados, já que são regidas por normas próprias de sua administração. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei 1953 de 2002. Prefeitura Municipal de Itapema, 28 de abril de 2004, Prefeito Municipal Clóvis José da Rocha. Diante do fato de ser uma audiência mais de apresentação dos núcleos, uma audiência consultiva, até conversando com alguns vereadores, hoje é o dia de nós escutarmos
as partes envolvidas, a população. Então, deixo já aberta a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta. Nós vamos seguir aqui um roteiro. Já tem os inscritos, né? Isso. Convido, então, Juliano, vamos trabalhar com a... Certo. Inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Guilherme Ângelo. O senhor tem 5 minutos para fazer a sua explanação, senhor Guilherme. Obrigado, proponente desta audiência pública, senhor Iagan, que fez com que todos os senhores estivessem hoje aqui. A gente poderia estar em casa tranquilo. Eu, particularmente, daqui a pouco vou ter que trabalhar lá no Hotel Morro do Sol, trabalhar de madrugada, mas estou aqui defendendo os meus interesses, o interesse da população, que é assegurar a lei do plantão de farmácias. Porque, senhores, eu estou aqui hoje porque antigamente eu era contra o plantão de farmácia. Eu era contra o plantão de farmácia por ignorância, por burrice. A ignorância é a natureza, é a condição natural do ser humano. E sábio é aquele que tem a simplicidade, a humildade para reconhecer o seu erro, ir aprender, estudar. Eu tenho amigo farmacêutico, fui lá na farmácia, perguntei, tudo bom? Perguntei a respeito e principalmente estive muito atento com relação aos efeitos da lei do plantão de farmácia. Porque quando você olha a lei do plantão de farmácia, você pensa assim, ela cria uma reserva de mercado. O que isso significa? Ela impede que outras empresas possam operar no município. Não é verdade. O que ela faz é assegurar que mais empresas possam operar num horário em que um ambiente normal de livre comércio não estariam operando. Pergunto para os senhores, município de Blumenau, 300 mil habitantes, quantas farmácias operam 24 horas? Alguém sabe? Uma única farmácia. Município de Itapema, lei dos plantões, 70 mil habitantes, quantas farmácias operam diariamente 24 horas? 4 farmácias. Pulverizadas por todo o território municipal, assegurando o acesso da população a medicamentos, assegurando o acesso facilitado da população à saúde básica, à saúde pública, né? As políticas públicas da saúde. Fora as incontáveis ideias e parcerias que o próprio núcleo de farmácias tem desenvolvido e não consegue aplicar, às vezes por ineficiência, tanto do executivo quanto do legislativo. Eu poderia também aqui recorrer a respeito de uma fala que me causou muita estranheza. Léo, por gentileza, só segura aqui. Que é a de que a empresa, né, que fazia parte do plantão de farmácias, né, que nunca foi o problema, e daí deliberadamente começa a cometer inúmeras infrações. Ela não contratou uma junta de advogados e foi tentar questionar a lei de uma maneira correta, como qualquer outra pessoa faria, questionando as instâncias jurídicas. Não, ela começou deliberadamente a cometer inúmeros crimes. Para quê? Para gerar um fato político. Para haver o comentário e justificar que os senhores hoje estivessem aqui. Se tudo sair bem, todos os políticos lavaram a mão, está tudo certo, foi a população que decidiu. Se tudo sair mal, mais uma vez lavar as mãos, foi a população que decidiu. É uma maneira muito interessante de você terceirizar a sua responsabilidade. Mas a grande verdade, eu quero perguntar aqui, quem que é a favor do plantão de farmácia aqui, levanta a mão. Eu estou falando para convertido, né, IH? Com todo respeito. Né? Parecia Alemanha, 171. Mas para finalizar então aqui, ser bem objetivo, me parece que a empresa ela se fia na MP da liberdade econômica do presidente Jair Messias Bolsonaro, um grande avanço sob perspectiva de liberdade de mercado. Entretanto, ela comete erros graves. Um deles, por exemplo, é que a própria MP não fala a respeito da prestação de serviço que é a de farmácia, né? Porque gera inúmeros impactos de vigilância sanitária e tudo mais, né? Um outro ponto muito importante é que quem quiser conhecer a resolução CG-SIM, certo? Que são o quê? A resolução que define quais as naturezas de prestação de serviço, que inclui a liberdade econômica. Pode aqui, tem uma cacetada de empresas de prestação de serviço, certo? Que não inclui farmácia, né? Quer dizer, essa empresa ela não pode estar se fiando numa MP
que ainda vai passar pelo Congresso, e eu espero que seja aprovada, se fiar numa lei que não fala a respeito dessa prestação de serviço. Mas eu quero finalizar então a minha fala para ser breve, até porque eu tenho que ir para casa, comer, tomar banho e trabalhar, que gostaria primeiro de parabenizar cada um de vocês que estão aqui assegurando a liberdade, o acesso facilitado daqueles que inclusive não puderam vir aqui hoje, ou não têm acesso à saúde de qualidade, né? Porque certamente esse trabalho vai impactar direta e indiretamente na vida de cada um de nós. Então eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar e pedir humildemente aos senhores que sejam responsáveis e mantenham a lei do plantão de farmácias. É isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Guilherme Ângelo, pela participação. Inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Rafael Ruttmann. Senhor Rafael, o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos. Eu estou como presidente da CITA, da Associação Empresarial, a qual o Núcleo das Farmácias faz parte. A nossa associação, ela tem vários núcleos e eu da farmácia é um deles que hoje está para atender a população. O que eu quero passar aqui, até dar uma continuidade ao que o Guilherme falou, é a quantidade de farmácias. Eu estive rodando ali as associações de moradores, fui em reuniões, fui questionado, a gente debateu. E estamos aqui para ouvir a população também. Quero deixar bem claro que as farmácias não estão aqui contra a população, não é um monopólio como foi plantado alguns discursos aí na cidade. Tá? Toda farmácia ela tem o livre direito de participar dos plantões da farmácia. Ah, Rafael, mas o bairro Moretes não tem farmácia de plantão. É inverídico isso. Tem farmácias de plantão, a gente não consegue colocar mais farmácias de plantão lá, porque os farmacêuticos lá do Moretes, a gente não consegue fechar uma turma para fazer um rodízio só dentro do Moretes. Hoje nós temos 2 farmácias, né, que estão fazendo. Tá? Todas foram convidadas, todas são convidadas, isso inclusive está na lei. A gente não pode determinar qual farmácia pode, qual farmácia não pode. Inclusive, a farmácia em questão, que vai conversar depois com vocês também, fazia parte do nosso plantão. Tá? Então, se é uma lei que ela já está desde 2004, tá? Também ouvi, é uma lei velha, ela já tem que mudar. Mas ela tem que mudar o quê? Não, ela está velha, ela tem que mudar. Pelos números que vocês podem ver, vamos lá, Balneário Camboriú tem 106 mil habitantes. Nós temos 2 farmácias de plantão. Itajaí tem 200 e poucos mil habitantes. Temos 1 farmácia de plantão. Florianópolis, eu não quero falar besteira aqui, mas se eu não me engano, são 2 farmácias de plantão. 4 farmácias. 500 mil habitantes. Vocês realmente acham que a nossa cidade não está atendida com farmácias 24 horas para vocês? Entendesse? Existe uma questão, tá? Que é uma questão, agora vamos falar pelo lado de empresário. Obviamente que a população é necessitada. Existe a questão do empresário. O porquê, se a gente pegar números da madrugada, do plantão da madrugada, da meia-noite às 5 da manhã, das 11 às 8 da manhã, que é o que estão querendo colocar, aumentar o horário, infelizmente fica inviável economicamente e as farmácias não vão abrir. O que vai acontecer? Vocês vão ficar sem farmácia de plantão na madrugada. Todo mundo vai abrir até as 11 horas da noite, que é o que estão querendo, e depois disso vocês vão, nem para Porto Belo vocês não podem ir, vocês vão ter que ir para Balneário. Tijucas, que eu estava lá também verificando como é que é. Sabe como é que é o plantão lá de Tijucas? Alguém é daqui, mora lá em Tijucas? O plantão de Tijucas tem uma plaquinha com o número de telefone. Se você precisar, você para lá na frente, liga para o farmacêutico, que ele vai sair de casa e vai lá atender você. O que acontece na nossa? Tem 4 farmácias de plantão que vocês podem estar batendo. Ah, Rafael, mas é difícil de eu achar as farmácias. Conforme está na lei, toda farmácia deixa quais são as farmácias de plantão, explicando para vocês o endereço de onde é que elas são. Todo mundo aqui, eu acredito que 95%, para não falar mais, tem um smartphone. Se vocês procurar pelo nosso mestre Google, farmácias de plantão, nós temos o site da CITA, da nossa associação, que passa isso daí. Nós temos outros sites, que agora não vou lembrar de cabeça, tem o Facebook, tá? Depois a Patrícia pode estar passando os meios de comunicação. Então, é muito simples. Inclusive, está saindo um aplicativo da associação, onde vocês podem clicar, ele vai estar direcionando vocês lá para o site, para o local. Então, assim, eu só quero deixar bem claro, tá? Muita coisa que foi passada para a população,
não foi verdade. Que a Cita escolhe quem quer ser farmacêutico, que varia preço durante a madrugada, entendeu? Sim, já teve situação que faltou um remédio na farmácia de plantão. Sim, já teve. Eu não vou lembrar o nome porque eu não sou farmacêutico, mas eu vou te falar que é de um pai desnaturado, que tem um filho com problema grave, que é um remédio que sai 1 na cidade, 2 na cidade no mês todo, e aí as farmácias se revezam aqui, eles mandam o WhatsApp a quem tem esse remédio. E justamente não tinha aquele. Só que o cara vai deixar para comprar às 3 da manhã um remédio que a criança precisa de madrugada, ou um leite de R$200, que é um negócio muito específico? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para vocês, entendesse? Então, assim, em nome da associação, quero deixar meu nome à disposição. Se precisar de qualquer coisa, a gente pode estar esclarecendo as dúvidas de vocês também, ok? Obrigado, senhor Rafael, pelos esclarecimentos. Inscrito para fazer uso da palavra, a senhora Gabriela Paluca. Senhora, 5 minutos. Estão me ouvindo? Sim. Muito boa noite. Agradeço muito aqui a oportunidade. Quero cumprimentar todo mundo, agradecer o vereador. Bom, eu sou aqui representante da Raia Drogasil. Meu papel aqui definitivamente não é discutir o passado, a infração e a sanção que já foi cumprida pela empresa. E aqui não é o momento oportuno da gente debater isso, com todo respeito. A sanção já foi cumprida. Se a gente tiver que debater, a gente debate lá com a vigilância sanitária. Aqui nós estamos debatendo exclusivamente a lei. E se vocês me permitem, de fato está havendo um grande mal-entendido, porque a Raia Drogasil nunca foi contrária à lei. Nunca foi, nunca será, e é impossível que seja contrária à lei. A lei está aqui para garantir o atendimento da população, é para isso que a Raia Drogasil serve. A Raia Drogasil tem mais de 400 lojas, 24 horas no Brasil, 1.800 lojas no Brasil inteiro. Tem lojas 24 horas em Palhoça, em Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Brusque, Blumenau, Floripa, São José, Joinville, uma infinidade de lugares e de municípios. Nunca será uma postura da empresa restringir o plantão e restringir o funcionamento, enfim, prejudicar a população. Não, isso é impossível. O que a empresa quer, e vai bater firme quanto a isso, é que o plantão seja o mínimo. Ele serve para garantir o mínimo, para obrigar que as farmácias estejam abertas para atendimento à população. Mas isso não significa, vereador, que quem quer funcionar em termos de liberdade, que esteja impedido de fazê-lo. Com o devido respeito aqui aos meus antecessores, né, uma técnica legislativa que cabe muito bem nessa casa, liberdade é liberdade. Obrigação é obrigação. O princípio da legalidade, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ele obriga. As farmácias que querem abrir aqui em Itapema, elas são obrigadas a participar do plantão. Não tem como fugir disso. Mas isto não significa que se a farmácia quiser abrir 24 horas, por que ela não pode fazê-lo? Ela vai continuar obrigada a funcionar no plantão. Essa obrigação nunca vai deixar de existir porque ela está na lei. Ela está na lei, ela está garantindo o atendimento à população, e isso não tem como a gente tirar. Por outro lado, quando a gente pode ampliar o benefício à população, por que não permitir? Por que a gente tem que restringir e não ampliar e não permitir que as farmácias funcionem no horário 24 horas nos termos da MP da Liberdade Econômica? Não há o menor sentido. Também, com o devido respeito, já finalizando aqui o meu tempo, a MP da Liberdade Econômica, como aqui dito anteriormente, ela não fala sobre farmácia e ela nem deveria falar. Como ela não deveria falar sobre loja de computador, como ela não deveria falar sobre N outros segmentos do comércio. Ela está dizendo em termos gerais, né? Em termos gerais. O comércio tem liberdade para isso. O que não significa dizer que a presença do Estado, a presença da lei, a legalidade, obrigando as farmácias a funcionar no plantão, isso não significa... As coisas não são excludentes. Elas têm que ser interpretadas com harmonia, sempre com esse foco na população, sempre com esse foco de atendimento ininterrupto e garantindo que a população não seja prejudicada e ela seja beneficiada
com os estabelecimentos farmacêuticos abertos nesses horários. E é por isso que, já finalizando, eu gostaria de dizer que a Raia Drogasil não é contra a lei. A lei ela deve ser mantida, ela deve ser preservada e ela deve ser interpretada em termos também de liberdade econômica, como é o novo marco legal aí que está sendo promovido, que garante, que assegura esse direito de autodeterminação do horário de funcionamento. As coisas não são excludentes e elas podem sim conviver harmoniosamente, porque o plantão vai continuar existindo e vai continuar obrigando as demais farmácias a funcionarem aqui em Itapema e a darem atendimento à população. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela, pelas suas informações, explanação. Também inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Gregório dos Santos. Também inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Ivanor de Souza. Senhor Ivanor, o senhor tem 5 minutinhos. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, eu acho que tem que resgatar um pouco da história da cidade de Itapema. Eu estou aqui com a minha família desde 1989. Quando aqui cheguei, a cidade tinha 3 farmácias. Tá? 2 na meia praia, uma da dona Fina, mãe do Celso Sens, que está aqui presente, que atendia, quando era chamada, atendia de madrugada ela. A outra do senhor João Pedro Lemes, farmácia Drogaria Lemes. E aqui no centro tinha a farmácia do seu Raul, e mais tarde, início dos anos 90, abriu a farmácia do Oséias. Por que eu estou buscando esse histórico? Porque naquele tempo não existia farmácia de plantão. A cidade tinha, em 89, menos de 10 mil habitantes. Itapema é uma cidade que ela dobra a população a cada 10 anos. No censo de 1991, apontou 11.125 habitantes em Itapema. Em 2000 já passou para 25.600 e alguma coisa. Em 2010, o censo apontou 45 mil. E nós estamos hoje chegando a 2020 e com quase 100 mil habitantes. E chegaremos em 2030, seguramente, com 200 mil habitantes. Talvez até mais, porque deu um boom na construção civil, e o bairro Morretes, que é o bairro que mais cresce na cidade, ele vai triplicar a população até 2030. Podem ter certeza disso. Por que eu estou resgatando isso? Porque é importante para o crescimento da cidade, para a infraestrutura, que se mantenha o plantão das farmácias, que se mantenha o que está dando certo. Esse país luta incansavelmente para que as coisas aconteçam e dê certo. E nós estamos numa cidade onde tem alguma coisa que funcione e que dá certo, que traz uma segurança para quem compra um apartamento aqui, para quem quer migrar para Itapema, para quem investe em Itapema. E não sei por que nós estarmos discutindo uma coisa que não tem a mínima lógica na minha cabeça. Eu tenho 6 netos, tenho 6 filhos, eu criei meus filhos em Itapema, eu estou ajudando meus filhos a criar os filhos deles. E eu sei o quanto é importante ter uma farmácia, ou 2 ou 3 de plantão na cidade, porque no meio da noite, quem tem filho aqui sabe muito bem que aumentou a febre da criança, corre no hospital. O médico vai consultar e vai dar um medicamento e vai passar uma receita. E você vai para casa com a receita? Não, você vai ser desesperado comprar um medicamento para que o seu filho, ou que a sua família, ou sua esposa, enfim, a pessoa que está doente, ela precisa ser tratada. Tá? Não vai esperar para o dia seguinte abrir a farmácia para ir lá comprar medicamento. Não é o correto. Então, a Droga Raia, a representante da Droga Raia está aqui. Eu acho muito importante que você queira estender, ampliar, né, que a metodologia da empresa venha com essa ideia. Mas só que é o seguinte, nós sabemos que aqui em Itapema as coisas acontecem assim. No pico do verão, todo mundo quer trabalhar 24 horas. Por quê? Tem movimento 24 horas. No inverno, nos meses que 6 horas da tarde já cai bem o movimento, que 10 horas da noite quase não tem ninguém mais na rua, que meia-noite raramente passa um carro, e que na madrugada, quando passa muitas vezes um carro na rua, ainda se não for um malaco tentando arrumar um meio de levar o trocado que o farmacêutico arrecadou na noite,
É assim que acontece em Itapema. É assim, não é uma cidade do ano inteiro está virando como vira no verão. E o empresário, custa caro para ele manter aberta, pagar um funcionário, para manter ali a noite inteira para atender. E muitas vezes eu não vou falar besteira, eu não sou do ramo, o meu ramo é outro. A grande maioria me conhece aqui. Eu não trabalho mais 24 horas, e o meu ramo é para trabalhar 24 horas, é panificadora. Eu não trabalho. Já fui assaltado, não tendo as portas abertas, já fui assaltado 3 vezes à noite. Imagina uma farmácia que é alvo direto. Custa muito caro manter um funcionário 24 horas lá. O horário noturno, ele custa o dobro para o proprietário da farmácia. Então, as pessoas que reclamam às vezes, porque paguei mais caro naquela farmácia, de repente ele está acostumado a comprar numa farmácia popular que o preço é lá embaixo. E naquele dia, numa emergência, ele foi comprar numa farmácia que não tem o mesmo preço da popular e o medicamento também não é a mesma marca, às vezes não é nem o genérico e tem uma diferença de preço. Mas o mais importante, na minha opinião, é que nós temos a opção de encontrar uma farmácia aberta para atender a nossa necessidade. Tá, vereador, eu encerro por aqui, porque se fosse falar, teria muita coisa para falar. Mas eu quero que vocês entendam que é necessário manter o plantão das farmácias. Muito obrigado. Obrigado pela participação, senhor Ivanor de Souza. Inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Rafael Pazinato. O senhor tem 5 minutos. Boa noite, muito boa noite a todos. Queria agradecer a mesa. Eu queria, em primeiro momento, também, junto com o nosso amigo, questionar o porquê estarmos aqui hoje. Questionando uma lei que funciona há 15 anos, muito bem, que é pelo objetivo principal, que ela foi criada para ter farmácias de plantão 24 horas no município, e ela cumpre muito bem isso. Ela tem se feito eficaz e eficiente todos esses anos. Eu queria, nesse momento, então, já que já foi falado muitas coisas a favor, e eu sou a favor a lei de plantão, a Gabriela, né? O seguinte, a respeito dessa questão de explanar o mercado. Vai chegar, como o nosso amigo falou, vai chegar um momento que vai ter que ser aberto o mercado. A gente não é contra isso, mas no momento não contempla as nossas madrugadas. Eu, inclusive, estou aqui hoje, dispondo do meu tempo, estou de plantão hoje. Vim aqui dispor meu tempo para explanar sobre isso com vocês. Se uma farmácia como a Droga Raia abrir 24 horas, por que nós vamos abrir 24 horas? Por que nós vamos fazer plantão? Não tem necessidade, porque a farmácia vai acabar ficando como referência. Então, não tem motivo a gente ficar aberto 24 horas para não vender nada, porque a Droga Raia está aberta. Então, nós vamos lá. Então, não tem motivo para se manter a lei, sendo que se tiver uma farmácia 24 horas. Mas, então, questiono, por que trocar 4 farmácias que fazem plantão 24 horas por uma? Sendo que a nossa cidade é linear, né? Todos sabem. Então, nós temos, que contempla do centro de Itapema e 3 na meia praia, do seu início ao fim. Né? Então, esse eu só gostaria de explanar sobre isso. E há 40 dias atrás, vamos colocar 40 dias, alguém questionava a lei de plantão? Eu conversei hoje com a Vigilância Sanitária e questionei ele, tinha alguém reclamando sobre falta de farmácia nas madrugadas? Ele me disse que a última vez que foi reclamado foi em 2007, por uma pessoa que não encontrou uma farmácia de plantão. E imagino que essa situação deve estar acontecendo também no gabinete da nossa excelentíssima prefeita Nilza Silmas, que também, se tivesse esse questionamento, essa explanação seria feita antes, com certeza. E não só nesse momento que teve todo esse apelo popular por parte da empresa em questão, né, porque foi acabando sendo fechado, porque infringiu a lei municipal, a lei sanitária municipal, passou por cima, inclusive, dessa casa, que fez essa lei tão bem feita, pela própria prefeitura, né, que mantém ela há tanto tempo. Né, então, acabou criando toda uma aclamação popular por parte de algumas pessoas
que eu gostaria de saber também qual que é o número de assinaturas, que parece que fizeram um baixo-assinado, mas que perante a 100 mil pessoas, me parece que chegou aos meus ouvidos, parece 4 mil pessoas. 4 mil pessoas para 100 mil? 4% das pessoas questionando, talvez? Então, acho que a gente tinha que usar essa casa para explanar sobre o hospital, sobre outras coisas muito importantes. Claro que o plantão de farmácias é importante, mas nesse momento acho que é obsoleto esse questionamento. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, senhor Rafael. Só um adendo. Primeiramente, quem convocou esta audiência pública não foi a empresa A nem a empresa B. Foi a comunidade. Aqui é a Casa do Povo. Aqui a gente dá oportunidade a todas as pessoas, independente do nível social, o nível de escolaridade, para se manifestarem. Nossa obrigação, como funcionários públicos, é ouvir todas as pessoas. E o núcleo, as farmácias e a população, hoje é um dia de se apresentarem, de esclarecer dúvidas. Então, todo o debate é válido. Quando é que se questionam o Código Penal? De 1940, o Código Penal. Quando acontece um crime que choca a comunidade. Por que está se discutindo o plantão de farmácia? Não estou aqui defendendo ou contra. Hoje a gente só vai ouvir. Porque aconteceu um fato, e hoje as mídias sociais têm um poder muito grande. Então, nós temos que ouvir para levar a informação à população. E, acima de tudo, acima do direito do comerciante, existe o direito dos cidadãos. E aqui, hoje, é o local próprio para nós debatermos e tentar buscar ajustes, se for necessário. Continuando, inscrito para fazer uso da palavra, a senhora Patrícia de Souza. Opa! Fica à vontade, senhora Patrícia. Acho que já falaram bastante aqui sobre o plantão, né? Para quem não me conhece, eu sou a coordenadora de farmácia. E a gente queria passar para a população que nós, como núcleos, a gente está preocupado com a queda da lei, né? Que isso caia e a população fique sem um atendimento 24 horas. Essa lei está há 15 anos já, e o núcleo ele tenta, esse rodízio de plantão tenta atender a população da melhor forma possível. Hoje ficam de 3 a 4 farmácias toda noite, sempre uma no centro, 2 na meia praia. Aí a gente tenta colocar sempre uma no início, quando não tem no Morretes, ou quando tem no Morretes, não ter no início, para tentar atender a maior comunidade possível. Porque nem todas, como ela falou que são obrigadas, as farmácias não são obrigadas a fazer plantão. Tanto é que tem 42 farmácias na cidade e só 24 fazem plantão. Porque não é viável economicamente algumas farmácias fazerem plantão, ou por medo de assalto, ou por não ser economicamente viável. Por exemplo, lá no Morretes, as pessoas falam, olha, depois das 8 da noite não tem nada, eu não vou ficar aberto nem depois das 8. As pessoas podem abrir no feriado e não abrem no feriado, porque falam, é inviável, eu não vou pagar extra para funcionário se não tem atendimento. Então, tipo assim, não é uma obrigação, mas aquelas farmácias que fazem parte do núcleo, elas querem atender a população. E é importante que a gente abra das 8 às 8, para quê? Para que tenham um lucrinho das 8 às 11 para poder compensar a madrugada. Para quem não sabe, às vezes a gente atende uma pessoa a madrugada inteira. Você vende R$25. Vocês sairiam de casa, ficar a noite inteira acordado, para vender R$25, pagando às vezes R$50, R$100 de segurança? Vocês sairiam de casa, ficariam lá à mercê da população? Eu garanto que muita gente aqui não faria isso, mas nós, essas 23, 24 farmácias que fazem parte do plantão, a gente deixa à noite, a gente deixa os filhos e vai atender a população. Por quê? Porque nós somos pessoas daqui, porque nós moramos aqui, porque nós amamos a cidade, essa é a cidade que a gente escolheu. Então, a gente vem e a gente faz esse benefício. E aí, é claro, na temporada, todo mundo sai ganhando. Tanto é que na temporada, todos podem abrir até 1h da manhã. E domingo a domingo. Só que fora de temporada, e aí a gente pode
perguntar para o pessoal que tem outros comércios, todo mundo depende de temporada para viver. Fora de temporada, se não tiver a lei, ninguém vai querer fazer. Então, essa lei é um benefício para a população. A gente não pode deixar essa lei cair. A gente tem que fazer com que essa lei continue. Quem sabe daqui a alguns anos isso possa mudar. Mas hoje, a nossa cidade depende da temporada. Podem conversar com qualquer comerciante, com qualquer pessoa. Não tem emprego suficiente para todo mundo. Está todo mundo esperando, meu Deus, não vejo a hora que chegue dezembro. Então, não é só nós, farmácias. Então, se a gente deixar essa lei cair, não vamos ter mais farmácias 24 horas. Porque se todo mundo puder abrir até às 11 da noite, por que eu vou ficar para ganhar 25, 30 reais na madrugada? Ninguém vai querer fazer. A gente, então, não somos obrigados a participar do plantão, mas quem participa, participa de coração e está lá trabalhando pela população. Então, eu sei que a gente tem algumas falhas e a gente está querendo, a gente vai melhorar. A gente tem falha o quê? De comunicação. A gente tem que realmente mostrar para a população onde está, quem está de plantão. A gente tem plantão de farmácias no Facebook, tem o pessoal, o site da Cita que divulga, só que mesmo assim ainda não ajuda. Então, nós estamos fazendo, a gente está até em contato com o pessoal da prefeitura, a gente vai fazer um folheto, nós estamos preparando esse folheto, esperando resposta da prefeitura, para que tenha 3 meses, que as pessoas possam ter esses folhetos de 3 meses com plantão, para ninguém ficar preocupado onde vai ter plantão. E, além disso, todo dia as farmácias colocam quem está de plantão. Então, eu queria dizer aqui, nós, como núcleo, nós estamos preocupados, gente, que a população tenha um atendimento 24 horas. A gente aqui fica, muitas vezes, sem ganhar nada na madrugada, mas estamos felizes porque a gente está lá para atender a população. Às vezes a gente é o pediatra, às vezes a gente é o clínico, às vezes a gente atende um monte de gente que a gente nem devia atender, mas a gente é a primeira, a gente está dando a cara a tapa lá. E a gente está lá de frente. Então, assim, não deixem cair essa lei do plantão. Isso é um benefício conquistado há 15 anos, gente. A gente não pode deixar cair isso. Então, por favor, apoiem a lei do plantão. Obrigado pelas informações. Senhora Patrícia, coordenadora do núcleo. Inscrito para fazer uso da palavra, senhor Glaucio Francischini. Boa noite a todos. Sou vice-coordenador do Núcleo das Farmácias. Então, aqui todos já falaram o que ser falado, mas a questão assim, o núcleo está aqui hoje para representar a população, para prestar o atendimento à população. Essa lei, quando foi conversando com o Dr. Ortigara, advogado, a lei ela faz um tratamento isonômico de todas as farmácias. Então, se todos estão ali na lei, todos podem abrir. O pequeno, o médio e o grande empresário. Aí cai no que o Rafael falou. Se todas fizerem 24 horas, o plantão também vai perder o sentido. E se uma assim ficar 24 horas, aí você gera um monopólio. Porque nós fomos chamados de cartel, nós fomos chamados de monopólio, que é um monopólio de farmácias. Isso não é verdade, vocês sabem disso. Vários advogados aí sabem do que eu estou falando. Outra questão que o artigo 7º fala é que as farmácias e drogarias que desejarem não participar do plantão deverão cumprir o horário estabelecido no artigo 1º. Então, a lei está clara. Quando vir se instalar aqui no município, sabe que a lei existe. Então, cumpra a lei. Só não fazer da maneira que fizeram, né? Que eu acho totalmente errado. Outra questão também que pena que outros vereadores não estão presentes aqui hoje, né? Para que se fosse explanado para eles também. E eu acho que, no mais, é isso. O núcleo está de porta aberta para qualquer esclarecimento. E é isso aí. Obrigado, senhor Glaucio, pelas informações. Eu saliento 2 fatos. Primeiro, que o Poder Executivo, a Prefeitura, também foi convidada para participar. Tá? E só um esclarecimento. No município de Itapema, existiu uma lei, a lei número 433 de 1989. Esta lei, ela regulamentava
o funcionamento das farmácias de Itapema. E ela também já falava do sistema de rodízio. Então, há praticamente mais de 20 anos que existe uma lei que o município de Itapema possui rodízio de farmácias. Então, não é, embora muitos falem a lei de 2004 é antiga, não, ela já surgiu em 1989, há 30 anos, né? Também inscrito para fazer uso da palavra o senhor Rubens Ribeiro dos Santos, atual presidente da Associação de Moradores da Meia Praia, AME. Não se encontra? Oh, perdão. Boa noite, vereador Iagã, presidente dos trabalhos. Em nome da equipe, eu cumprimento a todos os demais vereadores presentes à mesa. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão presentes. Eu só lamento que as pessoas que costumam reclamar e que dão suas opiniões, suas sugestões a respeito do horário de funcionamento das farmácias, na sua grande maioria não estão aqui. Eu até comentei alguma coisa num grupo que nós temos hoje do WhatsApp, que se as pessoas não comparecem, não se mobilizam, não se organizam, não tem jeito de reclamar. Eu, propriamente, não posso falar pela Associação de Moradores, porque nós não fizemos nenhuma assembleia para deliberar a respeito de horário de funcionamento das farmácias. E devo confessar que o criador dessa lei, na época que foi, realmente foi muito feliz em prever que houvesse atendimento durante 24 horas de farmácia na cidade de Itapema, né? Mas eu vejo muito falar aqui de horário de plantão, de madrugada, mas nós não temos só horário de madrugada para atender também, né? Nós também temos fim de semana. Fim de semana, tudo bem, no sábado, praticamente todas as farmácias estão abertas. Nós não temos mais, digamos, temporada, nós temos alta e o resto de temporada. Em 15 anos, como falou o Ivanor aqui, a nossa cidade duplica a população a cada 10 anos. Então, muita coisa mudou nesse tempo. Se muita coisa mudou, possivelmente alguma coisa tenha que ser, no mínimo, otimizada também nesse meio tempo aí. Quem sabe se pensar em abrir as farmácias no domingo também, porque não vê-se multidões de pessoas caminhando na chamada baixa temporada, e se tem uma farmácia numa ponta, outra farmácia na outra, mas estou deixando isso como sugestão para debate, né, para conversar, principalmente nossos vereadores, depois que são os criadores da lei, para que debata com o grupo de farmácias, para que debata com a população, para que debata com todas as pessoas, com a segurança, todos os envolvidos, para que, se houver necessidade, otimize a lei. Mas eu entendo que ninguém deve querer que derrube a lei, que revogue essa lei. Mas otimização, eu não entendo que não seja possível otimizar alguma coisa que possa ser otimizada, né? Das pessoas que se manifestaram através de grupo de WhatsApp para nós, aí, já que não houve nenhuma assembleia para discutir esse assunto, embora eu agradeço o presidente da CITA, que na nossa última assembleia esteve lá explicando, aí, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não entendiam como funcionava o plantão, né? E a grande maioria das pessoas defende que a farmácia deve ser que nem supermercado, que deve ser que nem a conveniência, que deve ser que nem outras lojas que devem ter liberdade de abrir o dia e horário que quiserem. Mas quem for estudar um pouco melhor a legislação, principalmente de horário das farmácias, vai ver que não é bem assim, né? Que é meio complicado. Para atender de madrugada, realmente precisa ter algum retorno. Nesse momento, estar só 2, 3 ou 4 farmácias abertas para que possa ter algum retorno. Mas então é essa a posição que eu tenho, muita coisa mais pessoal do que da entidade, já que a gente não fez realmente uma assembleia para discutir esse assunto. Mas, mais uma vez, falo, né? Essas pessoas, que são as que reclamaram, e teve inúmeras, quando surgiu esse problema, que se manifestaram, praticamente todas dizendo que deveria a farmácia abrir durante a madrugada, durante o dia todo, 24 horas, mas, pelo jeito, não tem ninguém aqui dessas pessoas aí, né? Então, era isso, vereador. Obrigado, nosso amigo Rubens. Eu só saliento, senhor Rubens, e a comunidade, que no ano passado, 2018, foi feita uma alteração na legislação, onde permitiu que as farmácias e drogarias instaladas dentro de supermercados
elas não vão seguir o horário do plantão. Então, elas vão seguir o horário do local onde elas estão instaladas. Então, aos poucos, né, algumas alterações, alguns ajustes, a população e o comércio, a gente vai fazendo adaptações. Eu gostaria de deixar a parte aqui para a coordenadora do núcleo fazer uma colocação. Eu até ia explicar isso, que no domingo... devido a essa mudança, então não tem só 3 ou 4 na cidade, que também tem as do mercado. Mas isso também é complicado. Por exemplo, a Preço Popular lá do COC, lá do Comprão, ela pode abrir domingo. Só que ela abriu 2 domingos e viu que não era viável e não abre mais. Então, é importante para a população entender que, mesmo sendo domingo e mesmo tendo gente, as pessoas não vão à farmácia comprar. E que ainda não é lucrativo. Se tiver uma farmácia do porte deles, né, uma farmácia grande, de rede, tem a possibilidade de abrir no domingo e ela não abre porque não é viável economicamente. Então, é importante salientar que as farmácias que estão de plantão, elas têm, o fato, até para compensar o dia de semana, a madrugada, o domingo acaba sendo um pouco mais viável. Mas se todo mundo abrir domingo, não vai ser viável mais para ninguém e ninguém vai querer abrir. Aí você veja, a Preço Popular poderia abrir, só que o fato dela pagar um farmacêutico extra, pagar funcionário extra no domingo, ela não acha economicamente viável. Ela abriu 2 domingos e falou, não abro mais. E ela pode abrir. Então, mesmo a população achando que ainda é viável, não é viável economicamente ainda, infelizmente. Queria eu poder estar aqui falando que todos poderíamos abrir domingo sem problemas, mas ainda não é assim. Tá? Obrigado, senhora Patrícia. Convido para compor a mesa o vereador Maurinho, do Gás. Dando continuidade, convido o senhor Richard Bronze. O senhor tem 5 minutos, senhor Richard. Olá, boa noite. Bom, sou advogado aqui no município e fui uma das pessoas, como morador, que veio buscar informações a respeito do funcionamento das farmácias. Não tenho nada a ver com as farmácias, mas o que eu queria entender e trazer de sugestão, né, como morador, como foi salientado ali para o nosso presidente da Associação de Moradores, a falta das pessoas, obviamente, é algo que nos deixa muito triste, porque as pessoas que reclamam mesmo não vêm. Mas eu sou uma das pessoas que vim somente questionar e colocar um posicionamento, talvez, de ser pensado e alterado. A princípio, quando foi noticiado as informações, esse burburinho de que não haveria essa possibilidade de abrir 24 horas e que a Droga Raia havia fechado por 30 dias em virtude das suas penalidades que foram sofridas, eu queria só questionar se a intenção da farmácia é abrir 24 horas ou abrir num período determinado. Por exemplo, só para continuar, porque assim, a lei determina, a doutora Gabriela, ela exclamou aqui para nós que a lei determina que todos devem abrir. E eu acabei de ler a lei e ela diz que aos que quiserem aderir ao plantão. Então não há uma obrigatoriedade de se incluir nesse plantão. Então o meu posicionamento seria o quê? Saber primeiro se há interesse da farmácia abrir 24 horas e atender a população. Saber se isso para eles seria viável, porque pelo que a gente entende do núcleo não é viável. Uma farmácia do tamanho da Droga Raia abrir e manter toda aquela estrutura que eles têm 24 horas, seria viável também. Por último, talvez a possibilidade de, ao menos, ampliar para a população o horário de funcionamento dessas farmácias, como é exemplo de outros municípios, por exemplo, de Palhoça, que é um município pequeno, e abre das 8 às 22 horas. Aumentar um pouco esse período de funcionamento normal das farmácias para melhorar o atendimento das pessoas. Não sou contra o plantão, acho que deve existir, quem sabe até existir uma obrigatoriedade de que todos participem do plantão e que feche as portas àqueles que não participam. Essa é a minha visão como morador, como cidadão. Sei que cada um tem os seus anseios, tem suas questões, um empresário tem a sua questão, um empresário que é maior, menor, tem suas dificuldades. Mas fica aqui os meus questionamentos para que a gente estude. Se nós olharmos para o lado do cidadão, vamos ter uma resposta. Se nós olharmos para o lado do empresário,
vamos ter outra resposta. Se nós olharmos pelo lado do empresário maior ou que tem uma grande rede, vamos ter uma outra visão. Então, que a gente possa, talvez, aí olhar, abrir mão um pouco de cada visão e tentar corresponder àquilo que a sociedade precisa, que é um atendimento maior, melhor, mais amplo e com mais publicidade. Quem sabe aumentar o período desse rodízio, de informações de rodízio, para que seja talvez de semestre em semestre, ao invés de 3 em 3 meses, né? É uma sugestão. Fica aqui a minha participação. Agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado, Sr. Richard. De uma forma democrática e imparcial, eu vou conceder 5 minutos para o representante da Droga Raio responder e vou conceder 5 minutos para a Patrícia do Núcleo fazer uma réplica, se entender. Muito obrigada. Nem serão necessários 5 minutos, em 1 minuto e meio a gente finaliza aqui a nossa posição. Reiterando o que a gente já falou, a Raia Drogasil não é contra a lei. A Raia Drogasil gostaria sim de funcionar 24 horas, sempre no entendimento de que a lei garantiu um mínimo para a população e que esse mínimo vai estar sempre garantido e não vai prejudicar o máximo. Se ela estiver dentro desse entendimento de liberdade, ela vai funcionar 24 horas. Respondendo ao seu questionamento, sim, é esse o entendimento da Raia Drogasil aqui no município de Itapema. Só para ficar bem claro que seu microfone não estava com amplitude legal, a Droga Raio, ela tem intenção de trabalhar 24 horas? Ok. Senhora Patrícia? Eu só queria explanar que, enfim, eles estão falando isso agora, porém eles protocolaram das 7 às 23 e várias vezes eles mudaram a opinião. Queriam que caísse a lei, outra hora queria das 7 às 23, agora às 24 horas, e eles não se decidiram ainda. Só queria dizer que nós como núcleo, a todo momento, estamos aqui para atender a população. Nós não vamos deixar ninguém na mão. Existem várias redes que vieram, ficaram 1 ano na cidade, viu que não dá lucro e vai embora. Então, quem garante que eles cheguem aqui, abram 24 horas, daqui 6 meses, o que acontece? Não dá lucro. E aí eles vão embora. A lei caiu e a população vai ficar como? Então, gente, vocês têm que entender que nós estamos há 15 anos trabalhando e atendendo a população sem interromper, 365 dias. A partir do momento que abrir essa lei, o que acontece? Vai ter gente querendo abrir 24 horas na temporada. Quero ver por que não quer que caia a lei. Porque fora de temporada não vai querer trabalhar. Porque sabe que não é viável. Porque participa já dos plantões e sabe que não é viável. As farmácias vão querer abrir só na temporada. E o que é importante saber, gente? Não é, as farmácias fecham às 8, ficam 3 a 4, 24 horas, mas não esqueçam, as farmácias dos mercados ficam até às 22. Então, a gente não tem só 3 ou 4, 8 horas da noite, a gente tem mais 4 de mercado aberta até às 22. Essa lei já foi reestruturada. Então, não pensem, gente, não fiquem, entendam que nós estamos aqui e a gente está fazendo da melhor forma. Não pensem que vem uma farmácia de fora, está 1 ano e meio, essa farmácia, as farmácias grandes, elas só estão pensando no lucro. Nós trabalhamos ganhando R$70, R$50 e continuamos trabalhando pela população. O que vocês preferem? Uma 24 horas, que daqui a pouco pode ser que não abra 24 horas, que abra na temporada, ou vocês querem 4 toda noite? Uma no centro, uma no início da meia praia, uma no meio da meia praia, uma no final. O que é mais importante, população? Ter 4 atendendo vocês garantido ou uma pessoa que venha de fora 1 ano, esteja aí e que abra 24 horas, 1, 2 meses, vê que não é viável. Não, então eu vou parar. E por que não quer que caia a lei do plantão? Não quer que caia a lei do plantão porque não tem certeza se vai ficar 24 horas. Pensem, o que é melhor? O que é garantido para vocês ou o que vocês podem ficar daqui a pouco sem? É isso que eu deixo para vocês. Nós garantimos para vocês
toda noite. Nós nunca falhamos com vocês há 15 anos. Obrigado, senhora Patrícia. Também inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Marcos Wilmex. O senhor tem 5 minutos. Eu vou falar aqui do lado para não atrapalhar muito, pode ser? Olha, eu acho que eu corro o risco de desagradar bastante, porque eu estou vendo que prevalece, né, pelo menos está em maior número, as pessoas que querem defender a posição do núcleo como se fosse uma questão de ou núcleo ou droga raia. E, infelizmente, eu não consigo ver dessa maneira. Sabe? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Então, acho louvável o trabalho do núcleo, tenho certeza que a população inteira é grata por saber que sempre há de ter uma farmácia aberta por uma questão de um momento de necessidade, etc. e tal, mas não vejo por que isso deveria excluir outro tipo de iniciativa. Mais ou menos como se as lojas de utensílios domésticos se reunissem para impedir que a Havan abrisse até às 10 da noite, sábado e domingo. Ué, com que direito? Eu não entendo exatamente isso, qual é o direito. A impressão que me dá é assim, que eu não sou advogado nem nada disso, mas me dei o trabalho de ir lá verificar a lei, né? Para mim ficou mais do que evidente que a lei colocada em 2004, eu não sabia que existia uma anterior, mas eu acho que prevalece então a de 2004, tem o sentido de garantir à população que vai sim ter uma farmácia aberta, mas não garantir à farmácia que não vai ter outra concorrendo com ela. Ué, senão é uma coisa meio esquisita. Um posto de gasolina resolve que vai abrir 24 horas. Eu me lembro como é que era no começo. Todo mundo pensava, esse cara vai ser assaltado toda madrugada. Esse troço não vai dar certo. Ele vai ter que pagar a hora extra com 100% para todos os funcionários, o fulano vai quebrar. Não quebrou. Apesar das nossas piores expectativas, não quebrou. O fulano resolveu abrir uma conveniência. Vai ficar 24 horas aberta. Bom, todo mundo sabe que a conveniência cobra mais do que o supermercado. Por que a gente cobra inconveniência? Por que a gente compra inconveniência? Pelo que a própria palavra diz, porque é conveniente. Porque tem algum momento que tu vais querer alguma coisa e naquela hora o mercado não está, ou sei lá o quê. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção apenas é de que não me parece que se trata de uma questão de barrar a iniciativa progressista de uma farmácia que tenta se instalar no município. Esse aqui claramente é um município que vive de investimentos. O que o resto do país vai pensar se nós formamos uma espécie de um clubinho que impede que outras pessoas venham investir aqui e que dê uma dinâmica completamente diferente? Veja bem, eu insisto nesse ponto. Eu não estou querendo diminuir o trabalho do núcleo, muitíssimo pelo contrário. Não quero... Só vou fazer um pequeno parênteses, se me permite. Um dia desse estava passando na calçada e, por acaso, eu moro perto da Droga Raia. E eu estava passando na calçada e a farmácia estava toda fechada. Nisso passam duas pessoas do meu lado e um comenta com o outro. Ah, pois é, foi fechada pela farmácia. É óbvio que eu fiquei indignado, porque acho que não tem um propósito de criar um núcleo, nem um cartel, como já foi dito aqui. Mas, em algum momento, a gente corre o risco de escorregar para isso. Porque se no começo a lei era para garantir a população, o foco da lei era a população, garantir que alguma farmácia sempre estaria aberta. No momento, a questão não é mais essa. A questão agora já não é mais essa. Agora as farmácias estão querendo se garantir entre si e se dando o direito de punir uma outra que resolveu tomar
uma medida diferente. Essa outra pode estar apoiada numa lei que seja acima da lei municipal. A lei federal é contra esse tipo de atitude. A lei federal garante que as pessoas possam ter livre iniciativa e que a concorrência se estabeleça da forma como seja fluida e orgânica. Para finalizar, amigo, mais 30 segundos. Para finalizar, então, pode ser, sim, pode ser, que a Droga Raia, então, até se comprometa com a comunidade ou com a cidade de Itapema de abrir 24 horas e que não consiga, ou que não dê certo, ou que ela vá à falência, ou qualquer coisa. Sim, é o risco que se corre. O risco que se corre do outro lado é que, sim, ela consiga. Em Balneário, por exemplo, tem 2 abertas 24 horas. Funciona, inclusive fora de temporada. E a gente sabe o que é balneário fora de temporada. Então, bom, eu lamento se estou sendo desagradável com a maioria das pessoas, mas me parece que isso é o jogo democrático, afinal de contas, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcos, pela participação. Agora são 8 horas e 10 minutos. Eu acredito que até umas 15 para as 9 a gente podia encerrar. Tá? Então, os vereadores me permitam deixar vocês para fazer as considerações finais. Vereador Lei, deixar para falar no final. Eu deixo aberto o microfone, se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Sim. Boa noite a todos. Eu sou o Francisco Ortigara, sou advogado, assessoro o Núcleo e a Associação Empresarial há praticamente 10 anos. E também agradeço a oportunidade dos vereadores, a casa. Eu acho que esse debate realmente, essa disputa de argumentos realmente é muito positiva. A população precisa saber aquilo que acontece aqui dentro e por que o funcionamento das empresas que estão lá fora acontecem desta forma, né? Eu costumo dizer que, às vezes, as coisas não acontecem ao acaso, né? Sempre tem uma justificativa. E a principal justificativa dessa ocorrência, desta organização de funcionamento, é justamente para atender à livre iniciativa. É justamente para dar um tratamento isonômico para que todos os empresários possam abrir. Aqui nessa casa estão presentes grandes empresários, pequenos, médios empresários, e que na sua grande maioria são residentes aqui de Itapema, investem aqui em Itapema, o resultado da sua arrecadação é revertido em prol de Itapema e, portanto, precisaram de uma organização. Nós ouvimos muito falar em associativismo, em cooperativismo, em unir esforços para trabalhar em conjunto, e me parece que a união dos esforços de forma organizada, ela rende muito mais resultado do que desorganizadamente. E tão organizada estava a entidade com o seu núcleo, há 15 anos já nessa formatação de legislação, que a própria farmácia Raia fazia parte do núcleo, integrava o núcleo, fazia plantões pelo núcleo. Estava também estabelecido no seu regime de funcionamento, como todas as demais estavam. E é justamente para que todas trabalhem de forma equânime, com igualdade, buscando também princípios legislativos constitucionais, é que se organizaram. E, portanto, eu acho que nós tratarmos aqui de liberdade econômica olhando para uma pessoa, não me parece ser liberdade, porque daí esta liberdade está afetando a de toda uma coletividade. Então, esse tratamento que a lei procura fazer, as alterações que a lei, que foram submetidas à lei em 2018, permitindo que aquelas que estivessem em locais específicos tivessem uma amplitude maior de funcionamento, também provocou um debate semelhante. Ela não aconteceu por acaso. Teve um debate legislativo para acontecer. E esse debate legislativo chegou àquela conclusão
porque em 2018 se disse, acho que podemos abrir e podemos permitir que aquelas que têm e seguem um horário de funcionamento de um shopping, de um supermercado, uma rede, funcionem desta forma. Porque na rua, na calçada lá, já está organizado. Então, eu acho que sim, o município tem que estabelecer regras, tem que permitir que todo empresário funcione, que desenvolva livremente, mas que ele respeite também o direito dos demais. E eu acho que esse direito, ele também pode ser questionado de uma outra forma. A população tem que entender que quando as farmácias aqui estão falando em custo, que não vale a pena, que não é viável economicamente, é por quê? Porque uma farmácia para abrir, para vender o artigo, o produto que se vende numa farmácia, ele depende de algumas regulamentações. Não pode um supermercado vender remédio. Isso não pode. Agora, a farmácia, quando ela está lá com as autorizações, licenciada pelos órgãos públicos, com farmacêutico 24 horas por dia, no plantão o farmacêutico tem que estar lá. Senão ela não pode abrir. Então, é por essa manutenção financeira de garantir que a população, quando chega na farmácia, tem um farmacêutico que vai dar a melhor recomendação, que vai atender de forma adequada, ela tem um custo. Este custo é dividido de forma equânime para todos os pequenos, os médios e os grandes empresários. Então, eu acho que a liberdade que se é invocada, doutora Gabriela, não sei se a doutora é minha colega, né, advogada, não sei se a doutora mora aqui em Itapema, não mora aqui em Itapema. Pois então, aqui todos moram em Itapema. Todo o recurso que está aqui é revertido em prol do município, né? Então, eu acho que o que a gente busca não é uma como é que o senhor usou a expressão? Farmácia? Não é uma farmácia, é uma organização. Não, eu só que o senhor citou, né? O senhor citou. Não é, isso é importante que a gente deixe claro para a população, que não é uma farmácia, vamos excluir esse termo do vocabulário, se é que existe, mas vamos dizer que é uma organização, é uma associação, é um cooperativismo, são pessoas que estão unidas, como se disse já cansativamente aqui, unidas em prol da população. Obrigado do presidente, demais vereadores e a população. Obrigado, senhor doutor Francisco. Mais algum membro da comunidade gostaria de participar? Mais 3, então, tá? Eu só queria dar um acréscimo. Desculpa. Pedro. E eu só queria dar um acréscimo que a Raia foi avisada 3 vezes antes de fecharem a porta. E logo depois que fecharam as portas, foram contra a população. Desculpa. Foram tentar levar que as farmácias queriam fechar eles. E não, eles foram avisados. Obrigado. Juliano, lá no canto. A senhora. Boa noite. Meu nome é Tereza e eu estou aqui como conselheira, como presidente do Conselho Local de Saúde do Tabuleiro. Parabenizando o seu Marcos, né? Porque realmente eu acho que o foco, né, eu que sou presidente do Conselho de Saúde, o foco realmente tem que ser a população. E dizer somente que a preocupação da senhora Patrícia, que a droga Raia venha a, de repente, não cumprir com alguma coisa que ela definir agora, eu acho que tem como, tem os nossos vereadores prever, de repente, sanções, alguma coisa assim, para que a droga Raia cumpra, né? E lembrando também que realmente a gente tem que estar aberto no sentido de querer crescer, de valorizar o que a Droga Raia hoje trouxe para nós, que foi uma empresa que valoriza o cliente no sentido de bons preços. Eu acho que a gente tem que sentar junto e ver que a gente está tendo uma farmácia, não desmerecendo o núcleo, né? Não desmerecendo o núcleo, como o senhor Marcos falou, mas abrindo as portas para um crescimento. A população, acho que merece, e eu represento a população.
Juliano. Eu sou a Rúbia e eu participo dos plantões. Inclusive, a Droga Raia era do meu grupo de plantões. Então, na madrugada, quando a gente estava lá atendendo, vinham os clientes reclamando, tá, que haviam passado na Droga Raia, porque eles são no início da meia praia, e que tinha um bilhete lá dizendo que eles voltariam a atender às 4h30 da madrugada. Eu não sei qual horário que eles fechavam, se eles faziam pausa para o café, mas até então eu participo sempre dos plantões, eu nunca falhei, tá? E eu sei que não existe pausa para café. A gente não pode sair da farmácia, eu não sei qual o tempo que eles ficavam sem atender na madrugada, mas os clientes que passavam lá por eles antes de chegar na minha farmácia, esses clientes eram prejudicados. Por quê? Porque eles faziam parte dos plantões, eles sabiam das regras, era 24 horas. Então, agora eles querem ficar 24 horas, mas como se eles não cumpriam nem o plantão quando eles estavam de plantão? Será que eles realmente estão preocupados com a população ou será que eles estão preocupados só com o bolso deles? Porque aqui, para mim, eles estão mostrando outra coisa, tá? Eu não tenho como comprovar, mas minha índole, eu sei qual é. Eu deito a cabeça no travesseiro todos os dias, tá? Eu sou uma pessoa honesta e eu nunca mentiria a respeito. E não foi um cliente nem 2 clientes que vinham no meu plantão na madrugada dizendo que a Droga Raia estava com um bilhete na porta dizendo que eles voltariam às 4h30 a atender a população. Ok, para finalizar, mais alguém? Como a Droga Raia foi citada, eu concedo o direito de resposta. Boa noite, eu sou a Mônica, trabalho na Droga Raia também. Isso não é uma atitude da empresa, você me desculpe, isso não acontece. Tá? É muito complicado fazer uma acusação dessa numa empresa como a nossa. Uma empresa que tem 105 anos de fundação e trabalha no Brasil inteiro. Tá? Nós não fazemos esse tipo de coisa. Me desculpe, mas isso é inaceitável, uma acusação dessa. Obrigada. Ok. Para finalizar, então, senhor Rafael. Senhor Rafael aqui, né? Só para esclarecer da conclusão, eu participo, como presidente da associação, eu participo do grupo de WhatsApp das farmácias. E a gente não, como a doutora falou, nós estamos aqui para falar do passado e sim do futuro, tá? Mas só para dar uma vírgula em cima desse ponto. Desculpa, seu nome? Mônica. Eu lembro exatamente das vezes no grupo das farmácias, e se eu puxar no histórico eu encontro isso, tá? A nossa companheira falando dessa denúncia, dessa situação. Tá? Se você quiser depois, eu tento achar essa história e mostro para ver, digo até a data, se você quiser rastrear lá, até a data que isso aí realmente aconteceu. E se eu não me engano, não foi só uma vez. Tá? E antes de dar esses problemas que aconteceram ali do passado, teve umas outras, né? Por exemplo, deixar as placas de plantões, conforme diz a nossa lei. A única farmácia que não deixa as placas de plantões lá são vocês. Eu mesmo fui lá de madrugada, vocês são prova que eu, de vez em quando, vou lá dar uma olhada para ver se as farmácias estão mesmo trabalhando de plantão, tá? E não tinha placa. A última vez que eu fui, inclusive, eu fiz uma selfie com cada um dos farmacêuticos, né, que estava lá, e a única farmácia que se negou a bater uma foto comigo foi a de vocês. Entendesse? Tanto é que eu tenho essa foto ainda, ela está só eu virado e a Droga Raia no fundo. E todo mundo questionou. Então, lá eu já vi que essa situação, vocês faziam parte do nosso plantão, lá eu já vi que não é uma questão, desculpa o senhor lá, dos núcleos contra a Droga Raia. Tá? Eu venho te dizer que isso é uma questão da Droga Raia contra os núcleos lá desde o começo. Entendesse? Todo mundo aqui pode abrir, todas as farmácias podem abrir, só que nós temos regras. Se abrir para todo mundo, eu vou usar as palavras do capitão Rodrigues, né, que infelizmente ele não pode estar aqui porque ele está fazendo um treinamento para subir de como é que se chama? De patente. Tá? Ele disse o seguinte, Rafael, ele conseguiu baixar a criminalidade. Hoje, todos os plantões, ele tem lá os dados dos plantões para poder encaixar das viaturas para poder estar indo, né, cobrir esse pessoal por causa de assalto.
Se abrir isso para todo mundo, como é que ele vai controlar isso? Se cada um abrir no horário que quiser, como é que ele vai ter demanda efetivo para poder estar controlando toda essa parte da população? Ok? Certo, então? Opa. Só uma observação. Aqui nós estamos debatendo o horário das farmácias, não questões entre Droga Raia e núcleo. Nosso interesse principal aqui é o atendimento à população. Sua pergunta é nesse sentido? Ok. Meu nome é Silvio Mar. Não conheço a senhorita lá que falou da questão do plantão. Não conheço o pessoal da Droga Raia. Mas assim, ó, esse negócio do bilhete aconteceu porque também aconteceu comigo. Eu passei lá, então é verdade. O que a senhorita lá falou é verdade. Eu passei lá, eu tinha meu menino doente. Eu fui como nos plantão teria Droga Raia, como aquele momento estando em plantão, eu fui, passei lá, né? Que é bem em frente a 220, aí eu passei, fui lá na Droga Raia e tinha o bilhetinho, até eu tinha tirado foto. Se eu não, o meu celular deu um problema, senão eu ia mostrar para vocês aqui o bilhetinho. Voltamos depois das 4 horas da manhã, tá? Era entre 2 e das 2 às 3 horas que eu passei, foi dentro desse horário. Eles não estavam em plantão, realmente tinha o bilhetinho. Não quero aqui defender ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Ok, obrigado pela participação. Agora convido os vereadores, colegas. Opa, o presidente do Conselho, senhor Amarildo, para finalizar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Amarildo, sou presidente do Conselho de Itapema. A gente sabe que a segurança de Itapema ela é muito boa graças ao capitão Rodrigues, né? Mas vamos colocar a situação, deixar ela bem clara, que faz parte do debate. Hoje Itapema tem mais de 70 mil habitantes. Polícia Militar tem 43 policiais para cuidar de todos os bairros da cidade. Agora vamos imaginar que todas as farmácias resolvam abrir na madrugada. Um exemplo, a gente sabe que o marginal, ele não tem hora, né? A gente vem acompanhando aí, quase todos os dias, furtos de carros e está uma baderna. Agora imagina a farmácia na madrugada, 2, 3 horas da manhã, 5, 6 farmácias e resolvem fazer um arrastão, como a gente tem em várias situações, PGC, PCC, que é a hora que eles mais trabalham. Então eu peço a todos que reflitem muito bem. O plantão 15 anos está funcionando e muito bem. Sempre que eu precisei, eu vou lá no grupo de WhatsApp. Eu tenho 136 grupos de WhatsApp. Desses 136 grupos, eu fiz um levantamento faz 15 dias atrás. Vamos colocar aí de 3 mil pessoas perguntando quem é a favor da situação do plantão. 97% de todas as pessoas falaram: vamos manter o plantão. Então, eu vou, agora, como pessoa, vou ser bem sincero com vocês, eu não sei porque esse debate todo, hoje são 15 anos como a lei funciona, isso tudo por causa de uma situação de uma farmácia que está querendo 24 horas. Então, eu peço aos senhores vereadores, se for colocado isso para rever essa lei, que mantenha a lei e continue com o que está dando certo. A gente não sabe se vai dar certo, se liberar para todas as farmácias e principalmente a área de segurança. Será que a Polícia Militar vai conseguir garantir a segurança de todas as farmácias abertas na madrugada? Essa é a minha pergunta. Deixo a todos que reflitam a respeito disso. E eu, pessoalmente, sou a favor do plantão. Muito obrigado. Obrigado, senhor Amarildo. Agora, como consta na legislação a participação do Conselho Municipal de Saúde, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhora Lilian. Boa noite a todos. Eu gostaria de deixar aberto o convite para o dia 7, às 17h30, no SERES, no Centro
haverá uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde a pauta será o plantão das farmácias. Inclusive, peço até licença ao vereador Iagan, né, que nessa lei de número 2204/04, no artigo 2º, tem uma cláusula: fica instituído o serviço de plantão pelo sistema de rodízio para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelo município e de acordo com escala a ser elaborada pelo Conselho Municipal de Saúde e pela entidade constituída pelos proprietários de farmácias e drogarias, aprovada pelo chefe do Poder Executivo e divulgada pela imprensa oficial do município. Então, eu gostaria muito que quem pudesse estivesse dia 7, às 17h30, no SERES, no 3º andar, para essa reunião do Conselho, onde a pauta será esse tema. Boa noite. Obrigada. Obrigado, senhora Lilian. Então, agora, para finalizar, a palavra ao nosso amigo aí. Boa noite a todos, meu nome é Alessandro, eu trabalho na distribuição farmacêutica já há 25 anos e eu conheço esse pessoal já há muito tempo. E o que eu quero trazer, até eu estava procurando, né, todo mundo falou o seguinte: se eu tiver informação eu quero mostrar. Eu tenho informação. Eu estava saindo para trabalhar e por acaso eu coloquei na Rádio Mix, todo mundo conhece a Litoral, eu tenho a data... dia 5/7, às 7h55, inclusive eu mandei o áudio para o nosso amigo Pazenato, que me indignou muito, que eu conheço o trabalho de cada um deles para estar aberto, para poder atender a população. Eu moro aqui, certo? E a pergunta que o Tanaka fez, todo mundo conhece o Tanaka da Litoral, entrevistando o Dr. Eugênio, que é o vice-presidente da Droga Raia, né? E a pergunta que o Tanaka fez, ele deixou explanar tudo certinho, da seguinte forma: doutor Eugênio, eu sei que o senhor tem, né, interesse aqui, mas a pergunta que eu faço para ti é o seguinte: em nenhum momento eu vi o senhor falando sobre 24 horas. Ele explanou, falando que ele tinha a quantidade de farmácias que vocês têm no Brasil todo, atende o estado todo e que não sei o quê. Tanaka foi incisivo. Por acaso, doutor, eu perguntei para o senhor, é 24 horas ou não? O doutor Eugênio falou, não, é até as 23 horas. Eu tenho a gravação que eu fiz e mandei para o dia, então quem tiver interesse tem na Litoral Mix também, que pode falar com o Tanaka. Então essa é só para deixar claro, pessoal, porque assim, as informações estão aí. E a gente quer contribuir para que realmente fique claro as coisas, ok? Obrigado. Ok, então deixo a palavra aberta aos demais vereadores. Boa noite, vereador Iagan, que está presidindo essa audiência pública, a todos os representantes de farmácia, farmacêutico, a Droga Raia, ouvintes que nos escutam ao vivo pelas nossas redes sociais. Quero dizer que, além de vereador, também eu sou empresário de Itapema, trabalho no ramo da construção civil, e a gente sabe que nós temos que cumprir lei, né? Nós aprovamos essa casa aqui porque estava uma bagunça. A hora de começar a mexer com bitoneira, bitonex, e tem que ser 8 horas da manhã, por causa da reclamação, né, do barulho. Então, imagina se começar às 6 horas da manhã, né, e até a noite adentro, quanta reclamação. Então, nós como vereador, né, a gente cumpre a lei, faz as leis e tem que ser cumpridas as leis, né. Então, essa lei já é de 2004, né, houve um ajuste na lei, onde tivesse supermercado aberto, as farmácias podiam ficar atendendo até o fechamento do mercado, já houve uma grande melhora nisso, né, para as pessoas que procuram à noite algum remédio. Eu, né, quero dizer que eu tenho uma esposa
que ela é bem prevenida. Nós temos um kit, né, um kit lá de farmácia em casa, para que não saia à noite, né, na correria. Então a gente tem um pouquinho de cada coisa em casa, né, coisas mínimas a gente acaba resolvendo, porque a gente sabe que é difícil, né, sair na noite, né. Hoje nós temos 4 farmácias de plantão, isso é importante, né, aqui em Itapema. Então a gente é prevenido nisso, porque, como disse nosso amigo, imagina sair comprar um leite à noite numa farmácia, né, ou outras coisas assim que é do dia a dia. Então eu quero dizer que nós somos vereadores, sempre a corda respinga aqui, né? Então, as reclamações vêm para nós. Então, a audiência pública está vendo essa noite para isso, né? Para a gente debater, né? Hoje nós temos a lei tem que ser cumprida. No ramo da construção civil, eu moro aqui há 56 anos, né? Desde 12 anos de idade mexo com construção, né? Então, imagina eu, como construtor hoje, proibir de alguém vir de fora, né, trabalhar aqui. Eu acho que o sol nasceu para todos, mas tem que cumprir a lei. Então tipo assim, a Droga Raia tem que cumprir a lei hoje vigente no nosso município. Então, tem que se adequar ao núcleo da farmácia, né? Enquanto existia a lei, claro que o município de Itapema, nós éramos muitas poucas pessoas, né? Nascia no canto da praia, a evolução foi muito grande, muito rápida, né? Claro que um dia essa lei vai ter que ser mudada, né? Um dia, porque isso não vai ser para o resto das nossas vidas, né? Tudo nessa vida tem que ser mudado. Mas hoje nós temos que cumprir essa lei, né? Então, quero dizer que nós estamos aqui, né, para ajudar as pessoas, como o nosso amigo cidadão falou lá, mais de 4.000 assinaturas foi recolhida, né? O Facebook bombou aí, mas essa casa hoje era para estar cheia aqui, né? Só poucas pessoas vieram. Então, eu acho que a comunidade reclama, né? Às vezes do vereador, reclama também disso, daquilo, mas não comparece. A audiência pública é para debater e para agilizar algumas coisas que precisa aprimorar. Então, quero dizer que hoje o que vale é a lei, né? Se um dia eu, como vereador, estiver aqui ainda, né, quando essa lei for mudada, né, a gente está aqui para aprimorar tudo que é o melhor para a nossa comunidade de Itapema. Boa noite e obrigado. Vereador Marinho. Boa noite, vereador Iagan, sim, cumprimento a todos. É bem interessante sobre a farmácia, né, da Droga Raia, mas os plantões da farmácia eu vejo que funciona corretamente também. Eu acho que, de repente, Itapema, hoje, pela quantidade de habitantes, está sendo bem contemplada com os 24 horas, né? Quem sabe, de repente, um futuro, 2, 3 anos, o aumento da população, de repente a gente possa estar, de repente, revendo a lei, né? E colocando em prática. Mas eu acho hoje ainda que os plantões estão cobrindo certo. É o meu ponto de vista. Obrigado, vereador. Pois não, vereador Vanderlei. Boa noite, vereador Iagan, vereador Ney, Marinho, Maurinho, demais componentes da mesa, público presente. Eu vou na mesma indagação da Marilda. A gente tem que fazer comparação, né? Nós temos, não é 43, 42 policiais em Itapema. Sexta-feira eu estava, quarta, quinta e sexta eu trabalhei no quartel e o capitão até estava reclamando muito disso aí. Em 2009 para 2010, houve uma onda de assalto no calçadão. Não sei quem mora na minha praia que sabe. Eram 4 moleques do bairro Morretes. Fizeram uma miséria ali de uns 15 assaltos. Depois surgiu os assaltos da farmácia no bairro Morretes. Chegaram a expulsar farmacêutico do bairro Morretes. Por coincidência, essas 2 ocorrências caíram na minha mão. Essa dos moleques, que caíram dos 4 do calçadão, e essa uma que o cara tinha feito 15 assaltos na cidade, e entrou num confronto com nós no bairro Morretes, e acabou indo para o lugar definido que era para ir.
Então, essas duas ocorrências caíram na minha mão. Eu sou nativo de Itapema. Sou nativo daqui. Minha data de nascimento é 10/7/67. Olha quantos anos eu moro em Itapema, gente. Eu vi essa cidade ser calçada com paralelepípedo da época do prefeito do Bastião, na Praça da Paz, sentado junto com meia dúzia de funcionários da prefeitura. E eu vejo assim, ó, por que mexer no que está dando certo? Por que mexer no que está dando certo? Como diz o vereador Marinho, nós temos que se adequar às leis. Se tem leis no município, vamos se adequar nela. Quem sabe assim no futuro próximo, nós vereadores, junto com todos os componentes de farmácia, podemos adequar lá no futuro essa lei. Podemos adequar. Mas hoje, nós estamos com os plantões aí dando certo. Grupo de WhatsApp, Facebook, é uma onda de um passar endereço de farmácia de plantão para o outro, que às vezes eu fico até admirado o meu telefone. Com quantas e quantas mensagens de plantão de farmácia que caem no meu telefone. É uma coisa rápida, uma coisa lógica. Se eu tenho um vizinho que tem um telefone que é conhecido, ou se eu estou num grupo de segurança, se eu estou num grupo do Itapema, ou em qualquer grupo que tu esteja, está ali. Está ali. Ah, mas vão dizer assim, mas tem gente que não tem telefone na mão para poder... Mas tem o vizinho do lado. Tem o vizinho do lado. Ah, mas eu estou no hospital, não tenho condições de chegar, não sei qual é a farmácia. Está lá no hospital. É uma pergunta muito simples de se fazer aqui. Eu me adequo ao meu município ou eu saio fora do município, porque não tem, a lei está ali, vamos cumprir. É o que nós temos que fazer. Eu, como vereador, muita gente diz que eu sou muito taxativo, que eu sou muito carrancudo, que eu sou muito bocudo. Não sou bocudo. Eu luto pelo direito do povo. E hoje eu vejo que o direito do povo está no plantão de farmácia. Então, presidente, hoje como presidente dessa audiência pública, eu faço votos que quem quer vir para a cidade se adequa à nossa lei e respeita a nossa lei. É isso que eu tenho para dizer para o senhor. Obrigado, vereador Vanderlei, pela participação. Vereador Neidavan, presidente desta casa. Primeiramente, uma boa noite ao presidente dessa audiência pública, nosso amigo vereador Iagan, vereador Marinho, vereador Vanderlei, Mauro e aos demais membros da mesa. Eu estava aqui conversando e ouvindo as partes. Eu acho que, como todos falaram aqui, né, o direito é para todos. E como dizia meu pai e minha mãe, o sol nasceu para todos. Só que existe uma organização, e aonde ela garante o direito do povo ser atendido. Que pode correr o risco de o povo não ter mais esse atendimento. Não que eu sou contra a Droga Raia, e ela vai sair de Itapema. Não, ela vai ficar lá 24 horas. E o povo do centro, como vai ficar? Ela vai abrir outra aqui? Para ficar 24 horas para nós? O Morrete. Então tem tudo isso. Nós temos que pensar. E outra, se o sol nasceu para todos, eu fiz uma conta básica aqui. A cada 6 dias, ela também vai participar do plantão. Porque se são 24, é 4 que participa do plantão. Então, cada 6 dias ela está no rodízio. Itapema não está desprevalecida de farmácias abertas. Tem mais 4 nos supermercados que ficam até 10 horas da noite. A questão não é totalmente financeira, e sim a segurança. Como falou nosso amigo Amarildo e o Vanderlei, que é um cara que luta muito por essa bandeira. Até parabenizo o senhor por essa luta que o senhor vem tendo desde o seu primeiro mandato. Então, isso tudo é um conjunto. Nós não podemos chegar hoje e dizer simplesmente, também não tirando o direito de querer a Droga Raia trabalhar 24 horas. Está certo, ela quer. Só que eu acho assim, ela tem que se adequar ao que está dando certo. Ninguém impediu ela de trabalhar 24 horas.
Ela vai trabalhar 24 horas, ela vai trabalhar das 8 às 6, ela vai estar com as portas abertas, ela não vai deixar de vender, a população não vai deixar de ter o direito de escolha, de livre, né, de escolha, livre abrir de escolha, porque ela vai estar aberta das 8 às 8, todos os dias. Ela vai ter uma vez por semana o plantão, e no verão ela vai poder explorar como todos eles. Eu acho que tem que ter o bom senso, também da empresa que está vindo para se instalar no município. Tem que ter o respeito pelas pessoas. Se a Droga Raia ela tem 105 anos, Itapema tem 55. Faz 1 ano e meio que ela descobriu que existiu Itapema? Por que veio? Porque aqui é a galinha dos ovos de ouro. Então não é, o Ney está tendo a bandeira, não. É porque aqui também tem pequenos comerciantes que acreditaram já lá atrás. Nós temos que valorizar essas pessoas. Eu só queria fazer uma correção, senhor Ivanor, não me leve a mal. É porque é meu amigo de infância e eu fui criado desde pequenininho pela minha família, que era na farmácia do Oséias e a farmácia do Celso Sens, que era o falecido pai dele, que inclusive me casou. Né? Que a farmácia do Oséias, ela está há mais de 30 anos em Itapema, não é de 89. É uma das pioneiras. 37 anos. Então, a gente tem que valorizar isso também. E o povo não está desguarnecido de farmácias abertas. Se chegar ao ponto das farmácias, no caso aconteceu o que aconteceu com a Droga Raia, de não estar cumprindo com os seus plantão, isso faz parte a prefeitura fiscalizar também. Tem um órgão competente para isso. Né? E o próprio núcleo também pode estar fazendo isso, fiscalizando. Eu dei até uma ideia, os celulares nossos são públicos, dos vereadores. Pega o número nosso e bota ali também, os plantão. Porque às vezes a gente está num grupo de WhatsApp, a pessoa pergunta, a gente também vai estar. Então, eu peço até desculpa aos vereadores, tomei essa liberdade de falar, porque isso aqui não é nosso, isso aqui é público. Eu nem uso outro celular meu, porque fica ruim a gente usar com 2 celulares. Então o povo quer me achar, está aqui, ó. É 24 horas. O celular fica do meu lado. 24 horas. Só se não tiver área, alguma coisa. Então, assim, pô, é de grande valia uma empresa do porte da Droga Raia Itapema? É. Nós vamos ter... Eu posso chegar durante... Vou de novo frisar, desculpa sendo repetitivo, mas eu tenho 7 dias das semanas que eu posso ir das 8 às 8. Nós não podemos botar em risco o atendimento que hoje a população tem, que é de 4 farmácias. Porque uma quer fazer sozinha. Não que ela quer fazer sozinha. Opa, não foi isso que foi falado. Também tem, quando a gente erra, tem que... Só que não é viável uma fazer todo dia e as outras participar do plantão. Então, de novo, tem o cálculo, é 6 dias na semana, ela está voltando a fazer o plantão. Vai ter o retorno financeiro também. E vai ser dividido para todos iguais. Então, era só isso que eu queria deixar bem claro. E dizer que essa casa aqui, falando nas condições de presidente da Câmara, ela está aberta para discussão, para diálogo. Né? E, quem sabe, a gente, no futuro, a gente pode estar estudando também a possibilidade de mudar esse horário, dar uma estendida, mas vamos esperar fomentar mais o nosso comércio. Tá? Então, uma boa noite a todos. Eu quero deixar aqui um abraço a todos vocês, parabenizar a Droga Raia, porque está lutando pelo seu objetivo, e também parabenizar o núcleo, porque é de grande valia isso. Ela não está vendo uma pessoa, é um grupo, é um cooperativismo, como você mesmo falou, e está defendendo o interesse do povo. Há 15 anos vem dando certo. Vamos continuar, gente. Quem sabe mais para frente. Então, uma boa noite a todos e desculpa o desabafo aí. Obrigado, presidente, pelas suas palavras. Gostaria de dizer a todos que esta audiência já deu frutos. Conversando com a nossa diretora de comunicação, a senhora Marina, ela disponibilizou o site da Câmara, que seja divulgado o plantão das farmácias. O nosso interesse maior aqui é um serviço de qualidade à população. Pedimos desculpas se de alguma forma não pudemos atender a todos,
Nossa intenção aqui é fazer um debate imparcial, ouvir a comunidade. Esta casa tem canais disponíveis no WhatsApp, Instagram, o próprio site da Câmara, sugestões da comunidade, sugestões dos membros do núcleo, sugestões de outros comerciantes. Como bem disse o presidente, que é a Casa do Povo, aqui a gente ouve todas as pessoas, dentro da legalidade, dentro do respeito das normas, a gente sempre busca um interesse coletivo. Eu informo que não há nenhum projeto, tranquilizo a todos, não há nenhum projeto para derrubar ou alterar a legislação. Eu, em conversa com o presidente Rafael, eu apenas entendo que toda esta celeuma, todo este debate, ele teve um ponto importante. É preciso dar mais publicidade, melhorar a comunicação do núcleo com a comunidade, fazer com que as pessoas conhecessem o núcleo. Muitas pessoas, antes desta audiência, vereadores, desconheciam a existência do núcleo e também da entidade ACITA, que é onde o núcleo está ancorado. E também desconheciam a legislação. Muitos também desconheciam a possibilidade das farmácias dentro do supermercado poder trabalhar num horário diferente. Então, eu agradeço a todos pela presença, pela paciência, pela participação. E não havendo mais assuntos a serem discutidos, dou por encerrada esta audiência. Boa noite a todos.